Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é Batata Espacial, o seu site de cultura, nerd de cultura em geral na internet. Hoje nós vamos continuar a conversar, sobre os filmes que estão, rolando aqui no Rio de Janeiro, né? E hoje eu quero falar de uma produção franco-iraniana, do nosso querido Asghar Farhadi, né? Esse grande cineasta do Irã, né? Que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro com o filme A Separação, tá? E a gente vai falar de uma produção dele chamada Um Herói, tá? Que ganhou o grande prêmio, tá? Do Festival de Cannes de 2021. Então é coisa quente, tá? O cinema iraniano de altíssima qualidade, né? Que aparece aqui no Brasil só quando ele é muito celebrado, muito premiado lá fora, né? Houve um certo, preconceito, contra esse cinema iraniano, no caso, e o Brasil deveria ser um pouco mais aberto a esses filmes, mas ele acabou sendo uma espécie de motivo de chacota, alguns anos atrás, por pessoas que, sabe, não entendem às vezes, a qualidade de determinados cinemas nacionais, E esse cinema iraniano, ele é de extrema de extrema qualidade, entendeu? De excelente qualidade, tá? Então vamos falar um pouquinho da sinopse para a gente poder entender. A gente tem, um personagem chamado Rain, acho que o nome do personagem era esse, tá? Que estava preso, Por quê? Porque ele acabou fazendo uma dívida, tá? E o seu fiador acaba pagando essa dívida, ele não paga essa dívida para o fiador o denuncia, tá? E ele fica preso, Ele tem uma namorada que acha uma bolsa, com 17 moedas de ouro, e ela quer vender essas moedas de ouro para pagar parte dessa dívida, do Rain com seu fiador. Mas o Rain acha melhor não fazer esse tipo de coisa, porque você está pegando coisa dos outros, para pagar a dívida, e ele decide entregar essa moeda, essa bolsa com moedas, para a verdadeira dona. Ele consegue achar essa suposta verdadeira dona, e ela acaba, vamos dizer assim, pegando as moedas. Isso acaba tendo uma repercussão, O pessoal do presídio quer usar isso, para mostrar, que você tem um presidiário honesto, no presídio, no caso, Você vai ter uma associação filantrópica também que vai querer se aproveitar dessa situação, para elevar o nome do Rain, no caso, E ele acaba virando uma espécie de herói nacional. Mas o problema é que a história dele tinha alguns furos e algumas omissões, nada que pudesse, vamos dizer assim, ser muito comprometedor, entendeu? Nada que pudesse, vamos dizer assim, questionar a honestidade, do nosso Rain. Mas o problema é que as redes sociais acabam, entendeu, pegando esses pequenos defeitos, esses pequenos problemas na história, essas pequenas omissões de alguns detalhes, da história, no caso, e acabam transformando isso numa, como podemos dizer, numa espécie de caldeirão de fake news ali no caso, tá? Que vão questionar a honestidade do Rain, e essa história vai ficando cada vez mais enrolada, e o nosso Rain, que originalmente é um cara completamente honesto, e um cara inclusive um tanto quanto ingênuo, porque ele não, vamos dizer assim, previu, o que esses pequenos furos na história dele poderiam trazer de prejudicial, e ele acaba saindo da posição de herói, para a posição de mentiroso, para a posição de um cara desonesto, em um pulo, no caso, E aí é uma situação muito angustiante, tá? Porque essa história ela vai indo numa torrente, ela vai se complexificando, e aí a gente vai vendo, o Rain se enrolando cada vez mais, e aí nesse caso a gente tem um roteiro muito bem escrito, para você ter essa escalada de complexificação da história que transforma o Rain de um grande herói para uma pessoa completamente desonesta e completamente vista como um trambiqueiro pelas redes sociais, E obviamente essa história não pode ter um bom desfecho. E o nosso Rain, ele, por ser tão honesto, ele acaba, entendeu?
abrindo até mão de algumas situações, né, que as pessoas que estavam mais próximas dele, como a namorada, como o pessoal do presídio, entendeu, estava fazendo, entendeu, para, vamos dizer assim, limpar a barra dele. Quando ele começa a perceber que estão se produzindo algumas mentiras para limpar a barra dele, ele não aceita aquilo, ele tem um filho que é gago, o filho de repente vai dar um depoimento para tentar limpar a barra do pai, mas ele não quer que o filho apareça, coisa e tal. Isso só vai enrolando ele cada vez mais, né? E o filme termina de forma muito melancólica. Por quê? Porque ele estava na prisão, né? Ele tinha alguns indultos, algumas licenças, né, para passar com a família. E o filme termina, né, com ele voltando para a prisão, né? Quando ele tinha inclusive conseguido conquistar a liberdade dele, né, com essa pecha de honestidade dele, entendeu? Então é um filme que a gente vai sentindo que não tem ali muito um mocinho, um bandido, entendeu? O próprio credor, né, do Rahim, né, que não suportava o Rahim, tinha as suas razões e ele tinha argumentos bem sólidos com relação a isso. Mas você tem uma torrente ali de mal entendidos, você tem uma torrente ali de situações que as redes sociais estão provocando, né? E uma série de interesses de terceiros envolvidos nessa história do Rahim que só vão desgraçando cada vez mais a vida do nosso protagonista, né? Então é um filme de mais de 2 horas, é um filme que tem essa história, esse roteiro muito bem escrito, muito bem encadeado, né? Que vai numa crescente, né? Que mostra, vamos dizer, a via crucis desse Rahim, né, no caso, tá? E eu indico fortemente para vocês porque ele é, vamos dizer assim, uma história muito bem contada, com uma estrutura narrativa muito bem sólida, que exige realmente a atenção do espectador, tá? Não vou dizer isso, o cinema iraniano ele exige essa atenção do espectador, né? Você às vezes pode perder uma informaçãozinha aqui ou ali por uma falta de atenção que de repente vai fazer falta mais lá na frente para você entender a história, né? Mas vale muito a pena porque é um filme que realmente ele prende muito a sua atenção, você se envolve muito com o sofrimento do personagem, né? Dos personagens, né, no caso, né? E você vai vendo, né, como é que essa história ela vai se tornando tensa. Nada a ver com o cinema americano de ação, nada a ver com o cinema americano de happy end. É um filme que realmente tem um final, tem um desfecho triste, tá? E vale muito a pena vocês darem uma procurada nisso nos cinemas aí, tá? Eu tenho a impressão que eu vi o logo da Amazon no início do filme, de repente esse filme pode ir para a Amazon, né? Mas fiquem de olho nesse filme chamado Um Herói, tá? Do nosso querido Asghar Farhadi, tá? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? E a gente conversa numa outra oportunidade aí sobre outro filme, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.